A NASA expressou preocupação diante de um fenômeno estranho no campo magnético da Terra. Uma vasta região de menor intensidade magnética está estendendo entre o sul da América e o sudoeste da África, provocando uma notável depressão no campo que continua se dividindo e se expandindo. Esse fenômeno é conhecido como anomalia do Atlântico Sul e tem intrigado os cientistas por anos. Mas qual é a relação para essa extensão significativa de menor intensidade no campo magnético da Terra? E por que a NASA está tão interessada em monitorar essa anomalia? Mais importante ainda, como a anomalia do Atlântico Sul afeta a vida na Terra? O campo magnético da Terra possui uma função crucial como um escudo protetor, desviando as partículas de alta energia emitidas pelo Sol e tornando possível a existência de vida em nosso planeta. Sem esse campo, a Terra poderia se assemelhar-se ao que vemos em Marte. A origem do campo magnético da Terra envolve diversos mecanismos de fonte de corrente, com destaque para o nosso processo geodínamo, que desempenha um papel fundamental. Para que um planeta possa gerar um campo magnético através do processo geodínamo, é necessário que ele atenda a determinados critérios. É crucial que um planeta gire rapidamente, tenha um núcleo interno composto por fluido condutor e uma fonte interna de energia para impulsionar as correntes de convecção no núcleo líquido. Felizmente, a Terra atende a todos esses requisitos. Nas profundezas da Terra, a milhares de quilômetros abaixo da superfície, existe um oceano de ferro fundido no núcleo externo. À medida que o planeta gira, o ferro líquido se move, gerando correntes elétricas que formam o campo magnético da Terra. Essas correntes elétricas induzem campos magnéticos adicionais, criando assim um circuito autossustentável no núcleo. Contudo, o campo magnético gerado na Terra não é uniforme. A causa da anomalia do Atlântico Sul é uma estrutura misteriosa chamada província de velocidade de cisalhamento baixo do continente africano. As grandes províncias conhecidas como LLS-VPS ou superplumas são estruturas massivas no manto da Terra que se estendem por milhares de quilômetros. Essas regiões têm ondas sísmicas, especialmente ondas de cisalhamento, que se propagam mais lentamente do que o material circundante devido à diferença de temperatura, composição ou mesmo os dois. Para entender melhor as superplumas, podemos imaginar a Terra como uma esfera em camadas. O centro da Terra é ocupado pelo núcleo, cercado pelo manto e, por sua vez, pela sua crosta. O manto é uma extensa região de rocha semissólida que se movimenta lentamente e irradia calor. As ondas sísmicas geradas por terremotos e outros eventos atravessam essas camadas, fornecendo informações valiosas sobre o interior da Terra. As superplumas estão localizadas na base do manto, perto da fronteira com o núcleo externo. Duas dessas estruturas particularmente grandes são a African Superplumas, abaixo da África, e a Pacific Superplumas, abaixo do Oceano Pacífico. Essas estruturas são importantes pois podem influenciar o movimento do material no manto, afetando processos como a convecção do manto e a movimentação nas placas tectônicas. A província africana existe há quase dezenas de milhões de anos e se estende por milhares de quilômetros com limites bem definidos. Acredita-se que por estar entre o ferro líquido quente do núcleo externo e o manto mais frio rígido, essa estrutura densa possa perturbar o movimento do ferro derretido, que é responsável por gerar o campo magnético da Terra. Isso pode levar a um enfraquecimento dramático da intensidade do campo magnético. Além disso, a velocidade do ferro líquido no núcleo externo faz com que o eixo magnético da Terra incline-se aproximadamente 11 graus em relação ao eixo de rotação. Ao contrário dos polos geográficos, os polos magnéticos da Terra não são fixos e tendem a mudar com o tempo. Os cientistas acreditam que essa inclinação no eixo magnético contribuiu para o enfraquecimento do campo magnético, que por sua vez pode estar relacionado à anomalia do Atlântico Sul. Outro fator que pode explicar a baixa intensidade do campo magnético nessa região é a emissão de partículas carregadas e plasma pelo Sol. Quando essas partículas solares interagem com a magnetosfera da Terra, elas ficam aprisionadas em dois anéis circulares ao redor do planeta, conhecidos como cinturões de Van Allen. Esses cinturões guiam as partículas ao longo das linhas do campo magnético da Terra, fazendo-os oscilar entre os polos. O cinturão interno inicia a cerca de 400 milhas ou 645 quilômetros acima da superfície terrestre. Normalmente, ele ajuda a manter as partículas carregadas a uma distância segura da Terra e seus satélites em órbita. No entanto, durante tempestades solares intensas, os cinturões de Van Allen podem se tornar altamente energizados, resultando em uma deformação no campo magnético e permitindo que partículas carregadas penetrem na atmosfera. De acordo com o estudo, durante tais condições, um campo magnético localizado com polaridade invertida pode se intensificar na região da anomalia do Atlântico Sul, resultando em um campo extremamente enfraquecido em comparação com as áreas ao redor. Existem várias explicações potenciais para essa anomalia do campo magnético da Terra, mas muitos
muitos mistérios ainda persistem. Descobriu-se que a anomalia do Atlântico Sul está gradualmente se movendo na direção noroeste, além de se dividir em duas células distintas em 2020, cada uma com um centro separado de intensidade magnética mínima, como revelado por dados de satélites da Agência Espacial Europeia. Embora a anomalia do Atlântico Sul não pareça ter um impacto significativo na vida na Terra, ela representa um desafio considerável para satélites e espaçonaves que atravessam as regiões afetadas. Devido ao campo magnético enfraquecido nessa área, esses dispositivos se tornam mais vulneráveis às partículas solares do que o normal, o que pode causar sérios problemas, como curtos-circuitos e mau funcionamento. A Estação Espacial Internacional também atravessa a região da anomalia. Embora o interior e seus ocupantes estejam bem protegidos, certos instrumentos da ISS, como o JEDI, podem sofrer interrupções. A anomalia do Atlântico Sul é conhecida por causar interferências notáveis nos detectores JEDI, resultando em perda significativa de dados e danos permanentes a componentes essenciais. Por esse motivo, os operadores frequentemente desligam os sistemas da espaçonave antes de entrar na zona de anomalia, tornando o monitoramento de perto dessa anomalia crucial. Contudo, a anomalia do Atlântico Sul não é um fenômeno recente. Alguns estudos sugerem que ela pode ser um evento magnético recorrente que afeta a Terra há aproximadamente 11 milhões de anos. Isso indica que a anomalia do Atlântico Sul provavelmente não está relacionada às inversões magnéticas da Terra, que ocorrem a cada 10 mil ou raramente a cada 50 milhões de anos. Apesar disso, ainda há muito a ser compreendido sobre essa anomalia. Devido às mudanças significativas e incomuns pelas quais ela está passando atualmente, o monitoramento constante da anomalia do Atlântico Sul é de suma importância.